Ninguém ajudou as filhas gêmeas do milionário, até que a faxineira humilhada mergulhou. E o que aconteceu depois, ninguém jamais esqueceu. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Use as mãos, querida. Será mais rápido para limpar a sua bagunça. A voz de Melina, a noiva de seu patrão, soou falsamente doce, mas a ordem foi alta e clara, silenciando as conversas ao redor. De joelhos, com o peso da barriga de 7 meses puxando suas costas para baixo, Dálila sentiu o rosto esquentar de vergonha. O cheiro de champanhe caro, misturado ao vinho tinto que manchava o tapete persa, tomava conta do ar. Todos na sala olhavam para ela. Melina estava de pé ao seu lado, um sorriso fino nos lábios pintados de vermelho, claramente satisfeita com a situação que ela mesma criou. Foi um acidente, claro, continuou Melina em um tom que fingia compaixão para os convidados, mas precisa ser limpo imediatamente, com cuidado para não estragar. Ela estendeu um guardanapo de linho branco, um gesto que era mais uma ordem do que uma ajuda. Dálila engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Seu trabalho era limpar, mas aquilo era diferente. Era uma humilhação pública. Melina havia esbarrado nela de propósito. Com as mãos tremendo, ela pegou o guardanapo e começou a pressioná-lo contra a mancha úmida. O tecido rapidamente ficou encharcado. Seu uniforme simples parecia sujo e inadequado em meio aos vestidos de grife e aos ternos caros que a cercavam. Ela só queria desaparecer. De repente, 2 figuras pequenas passaram pelos adultos. Dali! A vozinha de Liora soou clara e preocupada. Valença, sua irmã gêmea idêntica, vinha logo atrás, os olhos azuis, iguais aos do pai, cheios de tristeza ao ver a cena. As 2 meninas, com seus vestidos de festa bufantes e cabelos presos em laços de fita, correram até Dálila sem hesitar. "O que você está fazendo no chão?" perguntou Valença, tocando o ombro de Dálila com sua mãozinha. Liora se ajoelhou ao seu lado, ignorando o vinho derramado. "Você está bem, Dali? Sua barriga está doendo?" A preocupação sincera naquelas vozes infantis foi o que finalmente quebrou a frágil barreira de autocontrole de Dálila. Uma lágrima quente escorreu por sua bochecha. As gêmeas de 5 anos, que ela amava como se fossem suas, eram sua única alegria naquela casa cheia de aparências. Desde que começara a trabalhar ali, as meninas haviam se apegado a ela de uma forma que incomodava profundamente Melina. "Meninas, saiam de perto dela agora!" ordenou Melina, sua voz perdendo a doçura e se tornando dura e ríspida. "Ela está limpando, vocês vão se sujar!" Mas as crianças a ignoraram. Valença abraçou Dálila pelo pescoço, um gesto de puro afeto. "Não chora, Dali, a gente te ajuda." Naquele abraço, Dálila se sentiu segura por um instante. Fechou os olhos, respirando o cheiro infantil de talco e doce dos cabelos da menina. Melina, furiosa por ter sua cena interrompida, deu um passo à frente e agarrou o braço de Valença com mais força do que o necessário. "Eu disse para sair!" ela repetiu entre dentes. "Solta ela! Você está machucando!" gritou Liora, levantando-se e encarando a noiva de seu pai. "E você é mentirosa! A Dali não derrubou nada! Foi você! Você que derrubou o vinho!" Um murmúrio percorreu a sala. A acusação direta vinda de uma criança fez o rosto de Melina ficar pálido por baixo da maquiagem. Ela tentou forçar um sorriso, mas seus olhos brilhavam de raiva. "Que bobagem, querida! Você não viu direito, foi um acidente!" ela disse, tentando controlar a situação. "Agora parem com essa cena, peçam desculpas." Mas Liora não se moveu. "Você é má!" ela disse com a convicção de uma criança que diz a mais pura verdade. O dano já estava feito. Os convidados se olhavam, e a admiração por Melina começava a se transformar em dúvida. Gael, que conversava do outro lado do salão, notou a confusão e começou a caminhar na direção delas.
a expressão em seu rosto ficando séria. Vendo o noivo se aproximar, Melina mudou de tática, soltou a menina e se agachou. Está tudo bem, meus amores. Foi só um pequeno acidente. Agora voltem a brincar. Dalila aproveitou a distração. Com a ajuda de Valença, que ainda a segurava, ela se levantou com dificuldade. Sua coluna doía e seu coração batia descompassado. Ela não queria que Gael a visse daquele jeito. Antes que ele pudesse chegar, ela pegou as mãos das duas meninas. Vamos pegar um copo de água, meus anjos. Ela sussurrou, sua voz embargada. Ela conduziu as meninas para fora do salão principal, afastando-as dos olhares curiosos e da fúria de Melina. Enquanto caminhava pelo corredor de mármore, sentindo as mãozinhas das gêmeas, segurando as suas com força, Dalila entendeu que o amor inocente daquelas crianças era sua maior força e, ao mesmo tempo, o motivo do ódio de Melina. E naquele abraço apertado que recebeu assim que se afastou da multidão, Dalila encontrou a única riqueza que realmente importava naquela mansão. Dalila levou as meninas até a cozinha. Ela se sentou em um dos bancos, puxando as duas para perto, e seus corpinhos pequenos se aninharam contra ela. O coração de Dalila ainda batia rápido por causa da humilhação, mas o calor das gêmeas a acalmava. Já passou, meus anjos. Está tudo bem agora. Ela sussurrou, afagando os cabelos loiros, primeiro de Valença, depois de Liora. A Melina é má, disse Valença, com a voz abafada contra o uniforme de Dalila. Ela apertou meu braço. Dalila afastou a menina com delicadeza para olhar. Uma marca vermelha começava a aparecer na pele branca do bracinho dela. A raiva subiu pela garganta de Dalila, mas ela a engoliu. Ficar com raiva não ajudaria em nada. Vamos colocar um pouco de água fria. Eu vou cuidar de você. Enquanto ela molhava um pano e passava com cuidado no braço de Valença, Liora, que se recuperava mais rápido do susto, já olhava com curiosidade através da enorme porta de vidro que dava para o jardim. A noite de verão em São Paulo estava agradável e a grama bem aparada parecia um lugar tranquilo. Dali, a gente pode brincar lá fora no jardim? Perguntou Liora, apontando. Aqui dentro tem muita gente e muito barulho. Dalila achou que era uma ótima ideia. Mantê-las longe da festa e de Melina era o melhor a fazer. Claro que sim, mas quero que me prometam uma coisa. Fiquem brincando só na grama, longe da piscina, está bem? Fiquem onde eu possa ver vocês daqui da janela. Prometemos, disseram as duas em coro, já se animando. Ela observou as meninas saírem, correndo descalças pela grama. Elas começaram uma brincadeira de pega-pega e suas risadas chegaram até Dalila, um som doce que aliviou um pouco a tensão em seus ombros. Vendo que elas estavam seguras e se divertindo, ela se virou por um instante para pegar 2 copos de suco na geladeira. Foi uma distração de menos de 1 minuto. Quando se virou de volta para a janela, seu coração gelou. As meninas não estavam mais na grama. O barulho da festa continuava alto, abafando qualquer outro som. Mas um sentimento ruim, um aperto no peito, tomou conta de Dalila. Ela examinou o jardim com os olhos, procurando desesperadamente pelas duas. Atrás de um arbusto, perto do balanço, nada. Elas haviam desaparecido. Foi então que seu olhar se fixou na piscina. A superfície da água, que antes estava parada, agora tinha uma leve ondulação. E flutuando perto da parte mais funda, um pequeno laço de fita azul, igual ao que Liora usava no cabelo. O ar sumiu de seus pulmões. Ninguém mais viu. Os convidados continuavam de costas, rindo, bebendo, completamente alheios ao acidente silencioso que acontecia a poucos metros de distância. Gael conversava com um grupo de homens perto do bar, com Melina ao seu lado, garantindo que a atenção dele fosse toda dela. Dalila não gritou. Não havia tempo. Ela correu, o peso de sua barriga tornando cada passo um esforço imenso.
Seus olhos estavam fixos na água, onde agora ela podia ver uma mancha branca afundando lentamente. Sem pensar em si mesma, em seu bebê ou em qualquer outra coisa, ela saltou. A água gelada atingiu seu corpo, tirando seu fôlego. O peso de suas roupas molhadas a puxou para baixo. Por um segundo, o pânico a dominou, mas a imagem de Valença e Liora a fez lutar. Ela abriu os olhos na água e nadou com toda a força que tinha em direção ao fundo. Alcançou um braço, depois o outro. Com as duas meninas seguras em seus braços, ela usou a energia que lhe restava para chutar em direção à superfície. Quando sua cabeça rompeu a linha da água, ela engasgou, puxando o ar com desespero. As meninas tossiam e choravam, agarradas ao seu pescoço. Eu peguei vocês, ofegou Dalila, a voz rouca e fraca. Estou aqui com vocês. O barulho que ela fez na água finalmente chamou a atenção de alguém. Uma mulher soltou um grito agudo. A música parou. As conversas morreram. Em um instante, todos os rostos se viraram para a piscina. O silêncio foi total, seguido por muitas exclamações chocadas. Dezenas de pessoas correram para a beirada, olhando para a cena inacreditável. A faxineira grávida, encharcada e exausta, segurando as duas filhas do milionário, mantendo suas cabeças fora da água na parte mais funda da piscina, salvando suas vidas enquanto todos os outros estavam de costas. Gael foi o primeiro a se mover. Ele atravessou a multidão de convidados paralisados, o rosto pálido de pavor, e entrou na parte rasa da piscina sem hesitar, a água gelada subindo até sua cintura. Ele pegou uma das meninas dos braços de Dalila e depois a outra, entregando-as para as mãos ansiosas dos primeiros funcionários que chegaram com toalhas. "Minhas filhas, vocês estão bem?" Ele perguntava, a voz trêmula enquanto examinava o rosto de cada uma. "Respondam para o papai, por favor." Valença e Liora tossiam e tremiam, agarrando-se ao pai com uma força desesperada. Dalila, com a ajuda de Gael, conseguiu sair da piscina. Suas pernas mal a sustentavam. A adrenalina que a manteve de pé começava a desaparecer, dando lugar a um frio profundo e a uma exaustão que pesava em cada parte de seu corpo. Melina chegou à beira da piscina, envolvendo os ombros com um chale. "Gael, querido, vamos levá-las para dentro. Elas precisam se aquecer. Rápido!" disse ela, tentando assumir o controle. Ela lançou um olhar de desprezo para Dalila. "Você, empregada, pode ir. Já fez o suficiente." Mas Gael a ignorou completamente. Sua atenção estava voltada para Dalila. "Eu não sei como agradecer", disse ele, os olhos cheios de uma gratidão imensa. "Você salvou a vida delas, eu nunca vou esquecer isso." Dalila apenas concordou com um gesto, incapaz de formular palavras. Estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Gael se ajoelhou na frente das filhas, que agora estavam enroladas em toalhas grossas. "Me contem como isso aconteceu. Eu pedi para vocês ficarem longe da piscina." Foi Liora quem respondeu primeiro, a voz embargada pelo choro. "A gente não queria ficar perto da Melina. Ela é má, papai. Ela machucou a Dali de propósito", completou Valença soluçando. "E ela falou uma coisa feia." Gael olhou de uma filha para a outra, a confusão em seu rosto. "Que coisa feia, meu amor." "É verdade", disse Liora mais alto agora, como se a lembrança lhe desse coragem. "Eu ouvi ela falando com a amiga dela no telefone. Ela disse: 'Vou fazer aquela faxineira grávida limpar o chão com as próprias mãos na frente de todo mundo.' E depois ela riu, papai. Ela riu muito." O silêncio que se instalou ao redor da piscina foi ainda mais pesado do que antes. Cada convidado, cada funcionário ouviu as palavras da menina. Gael levantou-se lentamente, seu olhar passando da inocência chorosa de suas filhas para o rosto chocado de sua noiva. A gratidão que ele sentia por Dalila agora se misturava com uma raiva fria e crescente. "Melina, o que é isso que elas estão dizendo?" Ele perguntou, a voz perigosamente calma.
Melina forçou uma risada nervosa. Gael, elas estão em choque, acabaram de quase se afogar. São crianças, estão confusas, inventando coisas. Pelo amor de Deus, você vai acreditar nelas ou em mim? Nós não estamos mentindo, insistiu Valença. Você é má. Você odeia a gente e odeia a Dali. Chega, gritou Melina, perdendo a compostura. Gael, mande essa mulher embora agora e controle suas filhas. A discussão poderia ter continuado, mas naquele exato momento, um som baixo de dor desviou a atenção de todos. Dalila, que estava parada um pouco atrás, soltou um gemido e levou as duas mãos à barriga. Uma dor aguda, como uma lâmina, a atravessou, tirando-lhe o fôlego. O esforço do resgate, o choque da água fria, o estresse da humilhação, tudo cobrou seu preço de uma só vez. Minha barriga, ela conseguiu dizer, a voz fraca. Suas pernas fraquejaram e ela começou a cair. Gael, agindo por puro instinto, moveu-se mais rápido do que nunca. Ele a segurou antes que ela atingisse o chão, amparando-a em seus braços. Dalila, o que você está sentindo? Ele perguntou, o pânico evidente em sua voz. Ela estava pálida, os lábios quase sem cor, e seu rosto se contraía de dor. O bebê tem alguma coisa errada. Toda a atenção sobre Melina e a revelação das meninas desapareceu, substituída por uma emergência real e terrível. Alguém chame uma ambulância! Agora! Gael gritou para a multidão paralisada. Ele ajeitou Dalila em seus braços, segurando-a com um cuidado que contrastava violentamente com a briga de segundos atrás. Gael, o que você está fazendo? Protestou Melina incrédula. E as meninas? As meninas estão salvas por causa dela, ele respondeu sem desviar os olhos do rosto sofredor de Dalila. E agora ela precisa de ajuda. A festa havia acabado. O luxo e as aparências deram lugar a uma verdade brutal. A mulher que todos desprezaram era uma heroína, e agora ela e seu filho, que ainda não havia nascido, lutavam pela vida. Dalila abriu os olhos lentamente. O cheiro de produtos de limpeza e o som baixo de um aparelho ao lado da cama confirmaram que ela estava em um hospital. Seu primeiro instinto foi de pânico, e sua mão voou para a barriga, sentindo o contorno familiar por cima do lençol fino. O medo de ter perdido seu bebê era a única coisa em sua mente. Uma enfermeira entrou no quarto com um sorriso gentil. Bom dia, que bom que acordou. Não se preocupe. O médico já esteve aqui. Você e o bebê estão bem? O susto foi grande e você precisa de repouso absoluto, mas o perigo passou. O alívio foi tão imenso que Dalila sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Obrigada, ela sussurrou, a voz ainda fraca. Foi só então que ela percebeu que não estavam sozinhas. Sentado em uma poltrona no canto do quarto, Gael se levantou. Ele parecia exausto, usando a mesma roupa amassada da noite anterior, com olheiras profundas sob os olhos. Mas ao vê-la acordada, seu rosto demonstrou um alívio imenso. Como você está se sentindo? Ele perguntou, aproximando-se da cama com passos cuidadosos. Estou bem, só um pouco dolorida, respondeu Dalila, sentindo-se envergonhada por sua condição. E as meninas, elas estão bem? Sua preocupação imediata com as filhas dele pareceu tocá-lo profundamente. Elas estão seguras em casa com a babá. Dormiram a noite toda, mas não paravam de perguntar pela Dali delas antes de pegar no sono. Ele parou ao lado da cama, as mãos nos bolsos, a postura incerta. Dalila, eu sinto muito, por tudo, pela situação na festa, pelo que você passou na piscina, por ter arriscado sua vida e a do seu filho. Não há palavras que possam expressar o quanto eu sinto e o quanto estou agradecido. A sinceridade em sua voz era real. O Senhor não tem culpa, ela disse baixinho por força do hábito. Por favor, Dalila. Só Gael, ele pediu, a voz suave, mas firme. E a culpa é minha, sim. Eu sou o responsável por tudo o que acontece na minha casa. Eu deveria ter prestado mais atenção. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de pura frustração.
Desde que minha esposa faleceu, eu sinto que estou sempre um passo atrás. Mergulho no trabalho, achando que estou garantindo o futuro das minhas filhas, mas acabo falhando no presente. E então, coisas assim acontecem. Minhas filhas quase se afogam na minha própria casa. Ele fez uma pausa e seu olhar se tornou distante, confuso. E o que elas disseram sobre a Melina, eu não sei o que pensar. A cabeça de um pai vira uma bagunça. Suas filhas, que você ama mais que tudo, te dizem uma coisa. Sua noiva, a mulher com quem você planeja se casar, diz algo completamente diferente. É uma confusão. Ele olhou diretamente para Dalila e ela viu a exaustão de um homem sobrecarregado. A única coisa que eu sei, a única certeza que eu tenho sobre a noite de ontem é que no meio de toda essa bagunça, a única pessoa que agiu de verdade foi você. Você as salvou. Dalila o observou em silêncio, vendo além do chefe milionário. Viu um pai solitário, lutando para fazer o certo e com medo de errar. Você é um bom pai, Gael, ela disse, sua voz tranquila, mas cheia de convicção. Suas filhas sabem disso. Crianças sentem o amor de verdade. Às vezes, elas só precisam que a gente pare e escute o que o coração delas está dizendo. Aquelas palavras simples pareceram oferecer a ele um pouco de clareza. Ele puxou a poltrona para mais perto e se sentou. O pai do seu bebê, ele começou hesitante. Ele sabe o que aconteceu? Dalila olhou para as próprias mãos sobre o lençol. Ele não faz parte das nossas vidas. Somos só eu e meu filho. Gael concordou lentamente, compreendendo. Um silêncio respeitoso se formou entre eles. Não eram mais patrão e empregada. Eram duas pessoas, unidas por um evento traumático, que entendiam a solidão de cuidar de uma criança. Naquele quarto de hospital, uma frágil e inesperada conexão começava a nascer. Dalila recebeu alta do hospital 2 dias depois, com ordens médicas para repouso absoluto. Quando pensou em voltar para sua pequena casa, Gael foi inflexível. De jeito nenhum, ele disse com uma gentileza que não admitia discussão. Você vai ficar na mansão, em um dos quartos de hóspedes. É a única forma de eu ter certeza de que você está sendo cuidada e seguindo as ordens do médico. Eu sou responsável pelo que aconteceu. E assim, Dalila se viu instalada em um quarto luxuoso, com uma cama macia e uma vista para o jardim que ela antes só via do lado de fora, limpando as janelas. Enquanto Dalila se recuperava em um silêncio tranquilo, para Melina, a atmosfera na mansão havia se tornado insuportável. Ela tentava agir com normalidade, andar pela casa com a mesma postura de futura dona, mas o ambiente estava diferente. Os funcionários, que antes a tratavam com uma formalidade respeitosa, agora eram frios. Suas respostas eram curtas, seus olhares vazios. Joana, prepare um dos meus chás de ervas, ordenou Melina ao encontrar a cozinheira na cozinha. Sim, senhora, respondeu Joana sem sequer levantar os olhos da panela. Minutos depois, a cozinheira foi vista sussurrando com uma das arrumadeiras, que lançou um olhar rápido e desconfiado na direção de Melina. Ninguém mais se esforçava para agradá-la. A lealdade da equipe, silenciosamente, havia mudado de lado. O desprezo não vinha apenas dos empregados. O círculo social de Melina, que ela tanto cultivou, começava a se fechar. O celular, antes cheio de convites e mensagens de amigas, agora estava estranhamente quieto. Uma mensagem chegou de Patrícia, uma de suas confidentes mais próximas. Amiga, desculpe, não vou poder ir ao nosso almoço amanhã. Tive um imprevisto. A desculpa era vaga, e Melina sabia o que significava. A história da festa havia se espalhado como fogo. A humilhação da faxineira, a revelação das crianças, o resgate heróico. Na versão que corria pela alta sociedade, Melina era a vilã cruel e Dalila a heroína grávida. Sua imagem, cuidadosamente construída, estava em ruínas, mas o golpe mais doloroso vinha das gêmeas. Valença e Liora, desde que voltaram para casa, a evitavam completamente.
Elas passavam o dia inteiro perguntando por Dalila. Naquela tarde, Melina tentou uma aproximação. Comprou a boneca mais cara da loja de brinquedos e a levou para o quarto das meninas. Olhem o que a Mel comprou para vocês. Não é linda? Liora olhou para a boneca e depois para Melina, os olhos azuis sérios. A gente não quer, a gente quer a Dali. Ela está doente? A gente pode cuidar dela? Perguntou Valença, já se levantando e indo em direção à porta. Ela precisa descansar, meninas, começou Melina. Mas elas já haviam saído do quarto, deixando-a para trás com a boneca cara e inútil em suas mãos. Elas correram pelo corredor até o quarto de hóspedes onde Dalila estava. Bateram suavemente na porta antes de entrar. Dalila estava acordada, recostada em vários travesseiros. Ao ver as meninas, seu rosto se iluminou. Meus anjos, venham aqui, disse ela, a voz ainda um pouco fraca. As duas subiram na cama com cuidado, uma de cada lado, e se aninharam perto dela. Não precisavam de brinquedos caros. Apenas ficaram ali, em silêncio, mostrando a Dalila os desenhos que haviam feito para ela. Era uma cena de pura paz e afeto. Gael, parado no corredor, observou tudo. Viu a rejeição fria de suas filhas a Melina e ao presente caro. E agora via a conexão genuína e serena que elas tinham com Dalila. A diferença entre as duas situações era clara e dolorosa. A dúvida que ele sentia em relação a Melina crescia a cada hora. As palavras de suas filhas no hospital pareciam cada vez mais verdadeiras. Mais tarde naquela noite, Melina o confrontou, a voz carregada de frustração. Você vai permitir isso, Gael? Suas filhas me ignorando o dia todo, me tratando como uma completa estranha. E essa mulher, essa faxineira, sendo tratada como uma rainha dentro da nossa casa? Gael a encarou, o cansaço visível em seu rosto. Sua resposta foi calma, mas sem o apoio que ela esperava. Elas estão se recuperando de um trauma, Melina. E Dalila precisa descansar. É o mínimo que posso fazer depois de ela ter salvado a vida delas. Tenha um pouco de paciência. A falta de defesa, a ausência de um nós em sua resposta, foi clara. Melina percebeu com um calafrio que não estava apenas perdendo o respeito dos outros. Estava perdendo Gael também. Os dias que se seguiram na mansão se acomodaram em uma nova e inesperada rotina. Dalila, ainda em repouso no quarto de hóspedes, se sentia mais forte a cada dia. Melina, por outro lado, tornava-se uma presença cada vez mais rara. Incapaz de suportar os olhares frios dos funcionários e a rejeição explícita das gêmeas, ela passava a maior parte do tempo fora, em almoços e compromissos sociais que pareciam mais uma fuga do que qualquer outra coisa. Sua ausência criou um vácuo de silêncio na casa, um espaço que Gael e Dalila, sem perceber, começaram a preencher. As gêmeas eram a ponte entre eles. Elas passavam horas no quarto de Dalila, desenhando no tapete felpudo ou ouvindo histórias que ela contava em voz baixa. Gael começou a encerrar seu dia de trabalho mais cedo. A atração de voltar para casa, que antes era uma obrigação, agora era um desejo. Ele não voltava para a noiva distante, mas para a paz que encontrava naquele quarto. Certa noite, ele parou no batente da porta, sem fazer barulho. A luz do abajur criava um brilho suave no ambiente. Dalila estava sentada na cama, recostada nos travesseiros, lendo um livro de contos de fadas para as meninas, que estavam deitadas em colchões no chão, os olhos sonolentos fixos nela. A voz de Dalila era calma e doce, e a cena era tão doméstica, tão cheia de um calor familiar, que o coração de Gael se apertou. Era uma imagem que ele não via, que não sentia em sua própria casa, desde que Helena havia partido. Ele ficou ali, apenas observando, sentindo uma paz que há muito não conhecia. Na noite seguinte ele foi além. Bateu levemente na porta antes de entrar. As meninas já dormiam. Dalila estava lendo um livro para si mesma. Desculpe incomodar, disse ele, mas eu estava pensando. Joana preparou o jantar, e eu não queria comer sozinho.
Você se importaria se eu fizesse companhia a você? Dalila ficou surpresa com o pedido. Claro que não, Gael, seria um prazer. Ele pediu que Joana trouxesse 2 bandejas, e eles jantaram ali mesmo, no quarto, em um silêncio confortável, quebrado apenas pelo som suave dos talheres. Não parecia um patrão jantando com uma empregada. Parecia apenas 2 pessoas compartilhando uma refeição. Elas não parecem as mesmas meninas de semanas atrás, disse Gael, olhando para as filhas adormecidas. Desde o acidente, e desde que você está mais perto, elas estão mais calmas, mais felizes. Você trouxe a risada de volta para esta casa, Dalila. Dalila sentiu o rosto corar. Elas são crianças incríveis, só precisavam de um pouco de tranquilidade. Acho que não eram só elas que precisavam, confessou Gael, e seu olhar encontrou o dela. Havia uma sinceridade em seus olhos que a deixou sem fôlego. Eu também me sinto diferente, mais leve. Gosto de chegar em casa agora. Eu gosto de passar esse tempo com você. A declaração foi simples, direta, mas carregada de significado. O coração de Dalila disparou. Este era seu patrão, um homem de um mundo completamente diferente do seu. Uma parte dela gritava que aquilo era uma loucura, um sonho impossível, mas a outra parte, a que via o homem cansado e gentil à sua frente, a que sentia o amor das 2 meninas adormecidas no quarto, ousou sentir uma faísca de esperança. Ela pensou no filho em seu ventre e no sonho que sempre tivera de formar uma família. Ela baixou os olhos para a bandeja, a voz pouco mais que um sussurro. Eu também gosto, Gael. Um sorriso suave apareceu nos lábios dele. Eles terminaram o jantar conversando sobre coisas simples, os desenhos preferidos das meninas, o tipo de música que gostavam, sonhos para o futuro. Ao se levantar para sair, Gael parou ao lado da cama dela. Hesitou por um momento e então, com uma delicadeza que a surpreendeu, estendeu a mão e tocou a dela, que repousava sobre o cobertor. Você precisa se cuidar, está bem? Por você. E pelo seu bebê, disse ele a voz baixa e íntima. O toque foi breve, mas enviou um calor por todo o corpo de Dalila. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Sozinha no silêncio do quarto, com o som da respiração suave das gêmeas, Dalila levou a mão que ele tocou ao seu peito. A ideia de uma família, ela, seu filho, Gael e as meninas, começou a parecer menos um devaneio e mais uma possibilidade real e comovente. Melina observava de longe. Da janela de seu quarto, ela via Gael rindo com Dalila no jardim, enquanto as gêmeas colhiam flores. A cena era insuportável. Cada risada dele era uma confirmação de que ela o estava perdendo. A paciência de Melina havia acabado. A esperança de que Gael voltasse a si se esgotou, dando lugar a uma fúria fria e calculista. Se ela não podia tê-lo por bem, o teria pelo medo. Sua guerra suja estava prestes a começar. Ela pegou o celular e ligou para Patrícia, uma socialite com a língua mais afiada e a rede de contatos mais ampla que conhecia. Melina forçou a voz para soar trêmula, como uma vítima. Patrícia, querida, preciso desabafar com alguém, começou ela, fungando falsamente. É sobre o Gael, aquela faxineira, a Dalila. Ela o está manipulando de uma forma terrível. Descobri coisas horríveis. Parece que ela tem dívidas, que está desesperada por dinheiro. Acredito que o tal acidente na piscina foi planejado para ela se fazer de heroína. Ela quer dar o golpe da barriga no Gael, usar o filho que nem é dele para garantir uma vida de luxo. Ele está cego, coitado, se sentindo culpado e não enxerga o perigo. Do outro lado da linha, o silêncio de Patrícia foi seguido por um suspiro chocado e promessas de apoio. Melina sabia que em poucas horas essa versão da história seria o principal assunto em todos os círculos sociais que importavam. O segundo passo exigiu mais do que apenas palavras. Exigiu uma prova, mesmo que falsa. Com alguns telefonemas e uma transferência generosa de dinheiro para um contato duvidoso, ela conseguiu o que precisava.
O extrato de uma conta bancária recém-criada em nome de Dalila, mostrando um depósito de R$50 mil, feito por uma empresa fantasma. Era o suficiente para plantar a semente da dúvida mais destrutiva. Com a prova em mãos, ela esperou o momento certo. Naquela noite, quando as crianças já dormiam e Dalila estava em seu quarto, Melina entrou no escritório de Gael. Ele estava revisando alguns papéis, a expressão cansada. "Gael, precisamos conversar", disse ela, a voz séria e controlada. Ele ergueu os olhos, surpreso pela formalidade. "Aconteceu alguma coisa?" "Sim, aconteceu que eu não podia mais ficar parada vendo você ser enganado", disse ela, colocando o extrato bancário sobre a mesa. "Eu sei que você está confuso, mas eu me preocupo com você, com as meninas. Por isso andei investigando a nossa heroína." Gael olhou para o papel. "O que é isso?" "É um extrato bancário em nome da Dalila. Veja a data do depósito. Um dia depois da festa. R$50 mil. De onde uma faxineira conseguiria esse dinheiro, Gael? A menos que seja um pagamento por algum serviço. Talvez por se fazer de vítima, ou por ter se aproximado das suas filhas de propósito." Gael encarou o papel. Depois olhou para Melina, a desconfiança em seus olhos. "Isso não prova nada, Melina. Pode ser falso." "Pode?" Ela desafiou, a voz ficando mais dura. "Ou pode ser a verdade que você não quer enxergar. Ela é uma golpista, Gael. Ela se infiltrou na nossa vida, usou suas filhas e agora está usando a sua culpa para conseguir o que quer. E você está caindo na armadilha dela." Vendo que ele ainda hesitava, Melina lançou seu ataque final, a chantagem. "Pense bem no que você vai fazer", disse ela, a voz baixa e ameaçadora. "Porque se você não a colocar para fora desta casa e não terminar essa fantasia ridícula, eu vou tomar as minhas próprias providências. Eu vou à imprensa, contarei a história de um pai viúvo e instável que colocou as filhas em risco ao se envolver com uma funcionária manipuladora. Vou questionar sua capacidade de cuidar delas. Você quer uma investigação do Conselho Tutelar na sua porta, Gael? Quer ver o nome da sua família arrastado na lama?" A ameaça atingiu Gael em cheio. A ideia de ter sua paternidade questionada, de expor suas filhas a um escândalo, era seu maior pesadelo. Ele ficou em silêncio, o rosto pálido. "A escolha é sua", disse Melina, vendo a vitória em seus olhos. "É ela ou suas filhas e sua reputação." Ela se virou e saiu do escritório, deixando-o sozinho com o veneno que havia plantado. Gael permaneceu imóvel, o papel falso em sua mão parecendo pesar 1 tonelada. Ele olhou pela janela, na direção do quarto de hóspedes, onde uma luz suave estava acesa. A mulher que ele via como um anjo de bondade e a mulher que Melina descrevia como um monstro calculista eram 2 pessoas totalmente diferentes. Gael não dormiu naquela noite. Passou horas em seu escritório, o extrato bancário falso sobre a mesa, as ameaças de Melina repetindo em sua mente. Ele não acreditava nela. Seu coração se recusava a aceitar que Dalila fosse capaz de tal engano. Mas o medo paralisava seu bom senso. A ideia de um escândalo, de ver suas filhas expostas e sua capacidade como pai questionada publicamente, era um terror que ele não estava disposto a enfrentar. Sentindo-se um covarde, ele tomou a decisão mais difícil de sua vida. Pela manhã, ele iria pedir a Dalila que fosse embora. Ele encontrou-a no quarto de hóspedes. O sol da manhã iluminava o cômodo, e Dalila estava sentada no chão, ajudando Valença e Liora a montar um quebra-cabeça. A cena era tão pacífica, tão cheia de uma normalidade feliz, que as palavras que ele precisava dizer pareceram ainda mais cruéis. "Meninas, podem dar um minutinho para o papai conversar com a Dali?" Ele pediu, a voz mais grave do que o normal. As 2 concordaram e saíram, fechando a porta. Dalila se levantou com cuidado, a expressão em seu rosto mudando de alegria para preocupação ao ver a angústia nos olhos de Gael. "Aconteceu alguma coisa, Gael?" Ele não conseguia olhá-la diretamente. "Dalila, eu agradeço imensamente por tudo o que você fez por mim e pelas minhas filhas.
mas dadas as circunstâncias, eu acho que seria melhor para todos se você voltasse para a sua casa. As palavras a atingiram com força. Ela ficou pálida, a confusão e a dor visíveis em seu rosto. Eu fiz alguma coisa errada? Eu não estou entendendo. Ontem nós estávamos... É complicado, ele a interrompeu, a voz tensa. Eu vou garantir que você tenha todo o suporte financeiro que precisar, para você e para o seu bebê. Você não vai ter com o que se preocupar. Oferecer dinheiro pareceu sujo, e ele soube disso no momento em que as palavras saíram. Para Dalila, foi a confirmação de que ele acreditava que ela era uma golpista. As lágrimas brotaram em seus olhos. Eu não quero o seu dinheiro, Gael. Nesse exato momento, a porta se abriu e Melina entrou, incapaz de perder sua cena de vitória. Ela usava uma expressão de falsa solidariedade. Gael, querido, está tudo bem? Dalila, eu sinto muito que as coisas tenham chegado a esse ponto, mas é o melhor para a família. A presença dela foi o estopim. Valença e Liora, que estavam esperando no corredor, ouviram a voz da madrasta e sentiram a tensão. Elas entraram de volta no quarto correndo para o lado de Dalila ao vê-la chorando. «Por que a Dali está chorando? É culpa sua!» acusou Liora, apontando o dedo para Melina. «Você fez o papai brigar com ela!» «Meninas, agora não é hora», começou Gael, a voz exausta. Mas era tarde demais. A injustiça da cena destravou uma memória que elas não haviam compartilhado por completo. «Papai, você tem que acreditar na gente», disse Valença, a voz firme e clara, incomum para uma criança de 5 anos. A Melina é muito mentirosa. No dia da festa, quando ela fez a Dali limpar o chão, a gente ouviu uma coisa. Gael se ajoelhou na frente delas, finalmente dando-lhes toda a sua atenção. «O que vocês ouviram, meu amor?» «Nós estávamos brincando de esconde-esconde perto da sala de música», continuou Valença. A Melina estava no telefone com aquela amiga dela, a Patrícia. A amiga perguntou: «Você não tem medo que o Gael descubra o que você fez com a faxineira?» E a Melina respondeu. Valença parou, tentando lembrar as palavras exatas. Foi Liora quem continuou, imitando o tom debochado e cruel de Melina com uma perfeição assustadora. «O Gael? Aquele ali acredita em qualquer coisa que eu disser. Ele é um viúvo carente, fácil de manipular. E as filhinhas dele, 2 pestes mimadas. Quando eu casar, a primeira coisa que vou fazer é mandá-las para um colégio interno bem longe daqui». O silêncio no quarto foi total. As palavras, vindas da boca de uma criança inocente que apenas repetia o que ouviu, eram a verdade mais pura e devastadora. Não havia como negar. Gael se levantou lentamente. Todo o medo, toda a confusão desapareceram, substituídos por uma fúria gelada e uma clareza absoluta. Ele olhou para Melina, que estava branca como papel, o terror estampado em seu rosto, o extrato falso, as ameaças, tudo perdeu o poder. Ele finalmente via a mulher que ela realmente era. Ele se virou primeiro para as filhas, abraçando-as com força. «Obrigado por me contarem a verdade. Eu amo vocês mais que tudo». Então, por cima das cabeças delas, ele olhou para Melina. Sua voz era baixa, mas final. «Acabou, Melina. Pegue suas coisas e saia da minha casa, agora». As palavras de Gael, frias e definitivas, deixaram Melina sem ar. Por um momento, ela apenas o encarou, sem acreditar, como se não pudesse processar a ordem. A negação veio em seguida, desesperada. «Você não pode estar falando sério, Gael», disse ela, a voz subindo um tom. «Você vai mesmo acreditar na fantasia de 2 crianças? Elas estão inventando, mentindo». «Não, Melina, elas estão dizendo a verdade», respondeu Gael, a calma em sua voz, tornando tudo mais assustador para ela. Ele não estava com raiva, estava decidido. «Eu ouvi o que eu precisava ouvir e vi quem você realmente é». «Mas e nós? E o nosso noivado?» Ela insistiu, dando um passo em sua direção. Gael deu um passo para trás, criando uma distância clara entre eles. «Não existe mais nós, Melina. Nunca existiu de verdade, não é?
Era um negócio para você, um contrato. E você quebrou os termos. Ele se virou para o interfone na parede. Se você não começar a arrumar suas coisas em 5 minutos, meus seguranças terão o prazer de fazer isso por você e acompanhá-la até a saída. A ameaça final a quebrou. O rosto de Melina se contorceu em uma expressão de ódio e derrota. Ela lançou um último olhar furioso para Dálila e para as meninas, que se encolheram atrás do pai. Sem mais uma palavra, ela se virou e saiu do quarto, batendo a porta atrás de si. No silêncio que se seguiu, a tensão lentamente se dissipou, sendo substituída por uma emoção pesada e frágil. Gael se virou para Dalila, que ainda processava tudo, as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. As gêmeas continuavam abraçadas às pernas do pai, olhando para Dalila com preocupação. Ele se aproximou dela, o rosto cheio de um arrependimento profundo. Dalila, me perdoa, disse ele, a voz embargada. Eu fui um fraco, um covarde. Eu deixei o medo me controlar. O medo de um escândalo, de perder minhas filhas. Esse medo me fez quase perder a pessoa mais decente e corajosa que eu já conheci. Você. Ele olhou nos olhos dela, querendo que ela visse a verdade em sua alma. Eu nunca, nem por um segundo, acreditei de verdade no que ela disse sobre você. Meu coração sabia que era mentira, mas eu não o escutei. Eu agi por medo e quase cometi o maior erro da minha vida. Você pode me perdoar por ter duvidado, mesmo que por um instante? Dalila olhou para aquele homem poderoso, agora completamente vulnerável à sua frente. Viu o pai que amava suas filhas acima de tudo e que por esse amor quase se perdeu. Sua mágoa se dissolveu, dando lugar a uma imensa compaixão. Eu entendo, Gael, respondeu ela, a voz suave. Você só estava tentando proteger suas filhas. Um pai faz qualquer coisa por seus filhos. Não há nada a perdoar. Aquele perdão simples e completo pareceu libertá-lo. Um peso saiu de seus ombros. Ele segurou as mãos dela com delicadeza, o calor de sua pele enviando um arrepio por todo o corpo de Dálila. Não é só gratidão o que eu sinto por você, Dalila, ele confessou, o olhar intenso. Eu tentei ignorar, tentei dizer a mim mesmo que era só porque você salvou as meninas, mas não é. Nesses últimos dias, vendo sua força, sua bondade, o jeito como você cuida delas, o jeito como você me faz sentir, eu me apaixonei por você. Dalila prendeu a respiração, o coração batendo forte. Ele continuou, a voz cheia de uma emoção crua. Eu não quero mais viver de aparências, cercado de gente como a Melina. Eu quero uma vida de verdade. Eu quero uma família de verdade. Ele olhou para as filhas, que os observavam com curiosidade, e depois para a barriga de Dalila. Eu quero uma mãe de verdade para as minhas filhas, uma parceira de verdade para mim, e eu quero ser um pai para o seu filho. Eu quero você, Dalila, eu quero que nós 4 e logo 5 sejamos uma família. Você aceita? As lágrimas de Dalila agora eram de pura felicidade. Era um sonho que ela nunca, nem em seus momentos mais otimistas, ousou ter. Sim, ela sussurrou, a palavra carregada com todo o amor em seu coração. Sim, Gael, eu aceito. Ele sorriu, um sorriso genuíno e radiante, e a puxou para um abraço cuidadoso. Valença e Liora, entendendo a alegria daquele momento, correram e se juntaram ao abraço, envolvendo suas pernas e braços ao redor deles. Na porta, Joana e outra funcionária observavam a cena, os rostos iluminados por sorrisos de pura satisfação. Naquele abraço apertado, os 4 se tornaram uma nova família, nascida não de conveniência ou de luxo, mas da verdade, da coragem e de um amor que havia superado a mais cruel das mentiras. 1 ano depois, a mansão dos Monteiro respirava uma felicidade serena. O jardim, antes palco de um trauma, agora era o coração pulsante da casa. A grama verde era o lugar preferido de Valença e Liora, agora com 6 anos, para suas corridas e brincadeiras. E a piscina, cuja água já fora tão assustadora,
Hoje refletia o céu azul e as risadas de crianças felizes. Dalila observava tudo de um banco confortável na sombra, embalando suavemente seu filho de 3 meses, Mateus. O choro do bebê era saudável. Sua presença, um pequeno milagre que completava a nova paisagem de sua vida. Gael estava perto, fingindo ser um monstro desajeitado que tentava pegar as gêmeas, que fugiam gritando de alegria. "Vou pegar vocês, minhas princesinhas", ele dizia, a voz grave, cheia de carinho. Ele finalmente as alcançou, caindo na grama com as duas em seus braços, enchendo-as de cócegas. Dalila sorriu, um sorriso que vinha do fundo da alma. Aquela era sua vida agora. Uma vida que ela nunca, nem em seus sonhos mais ousados, imaginou que seria possível. Gael se levantou, limpando a grama da roupa, e caminhou até ela. Ele se inclinou e deu um beijo suave em seus lábios, e depois um beijo estalado na testa de Mateus. "Olha só para a nossa bagunça, nossos filhos", ele sussurrou, a palavra nossos soando natural e verdadeira. "Mãe!", gritou Valença, correndo até eles com um papel na mão. A palavra mãe saía de sua boca com a mesma facilidade com que o sol nascia todas as manhãs. "Olha o desenho que eu fiz para o Mateus. Somos nós 5. No papel, 5 figuras de palito sorriam sob um sol amarelo. Dalila, com a barriga de grávida desenhada, Gael, as 2 meninas e um pequeno bebê. "Está lindo, meu amor. Ele vai adorar", disse Dalila, o coração transbordando. "Você está preparada para a inauguração na semana que vem?", perguntou Gael, sentando-se ao lado dela e passando o braço por seus ombros. "O centro comunitário está ficando incrível." Dalila olhou para o horizonte, o pensamento a levando para além dos muros da mansão. Com o total apoio e investimento de Gael, ela transformou seu sonho em realidade. Um centro de apoio para mães solteiras e crianças em situação de risco. Um lugar que oferecia creche, cursos e, acima de tudo, esperança. "Estou nervosa, mas muito feliz", ela respondeu. "Tantas mulheres só precisam de uma oportunidade, de um lugar seguro para deixar seus filhos enquanto trabalham. Eu tive uma segunda chance, Gael. Quero que elas saibam que também podem ter." Ele a apertou em seu abraço. "Você é a mulher mais forte que eu conheço. Elas não poderiam ter um exemplo melhor." Um silêncio confortável se instalou, até que Gael falou novamente, a voz um pouco hesitante. "Eu vi a Melina hoje, por acaso." Dalila o olhou, surpresa. "Eu estava no shopping resolvendo umas coisas. Ela estava trabalhando como vendedora em uma loja. Quando nossos olhares se cruzaram, ela se virou e fingiu que não me viu", contou ele. As notícias que chegavam pelos conhecidos em comum eram que, após o escândalo, sua família e seus amigos a haviam abandonado. Sem o noivo milionário e com a reputação destruída, ela teve que começar do zero, em uma realidade bem diferente da que conhecia. Dalila não sentiu alegria ou vingança, apenas uma leve tristeza. Espero que ela encontre um caminho e fique bem. A nobreza no coração de sua esposa era apenas mais uma das razões pelas quais Gael a amava tanto. Ele se inclinou para beijá-la novamente, mas foi interrompido por Liora. "Minha vez de segurar o Mateus", disse ela, estendendo os bracinhos com cuidado. Com a ajuda de Gael e Dalila, eles acomodaram o bebê no colo da irmã mais velha. Mateus abriu os olhos e sorriu, um sorriso sem dentes que fez o coração de todos derreter. "Ele sorriu para mim", comemorou Liora. "Ele tem os seus olhos, mãe", disse Valença, observando o irmãozinho com adoração. "Mas o sorriso é do papai Gael." Gael olhou para Dalila, os olhos brilhando. Naquele momento, olhando para seus 3 filhos juntos, ele soube que a verdadeira riqueza não estava em suas contas bancárias ou em suas empresas. Estava ali, naquele jardim. Estava na coragem de uma mulher que salvou suas filhas, no amor incondicional de crianças que enxergavam a verdade e na chance de construir uma família real, baseada em cuidado, respeito
e, acima de tudo, em um recomeço de verdade. Para toda mulher que já se sentiu invisível, humilhada pela arrogância alheia, ou que mesmo grávida e enfrentando o mundo sozinha, acreditou que não haveria mais espaço para um recomeço, para todo homem que, cercado de luxo e sucesso, percebeu que sentia um vazio imenso, uma solidão tão grande que o fez duvidar de todas as suas conquistas. Para você que, para se proteger, construiu muralhas ao redor de si, sejam elas de força e resiliência diante da dificuldade ou de riqueza e distância emocional. A história de Dalila e Gael nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais bonitas da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior dor pode vir do lugar que menos esperamos. Pode vir do abraço inocente de duas crianças em meio a um salão cheio de olhares julgadores, ou da coragem de alguém que, sem ter nada, arrisca tudo por quem ama. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer a ferida, mas sim decidir que a cicatriz não vai mais governar o nosso futuro. É ter a coragem de, mesmo com o coração pesado de injustiça, saltar na água fria, não apenas para salvar duas crianças, mas para resgatar a própria esperança de ser feliz. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por seus títulos ou por suas condições, mas sim pela nobreza de suas ações. Uma mulher vista por todos como apenas a faxineira pode se revelar a pessoa mais rica de todas em coragem e amor. E um homem pode sim virar as costas para uma noiva poderosa e para um mundo de aparências para ficar ao lado da verdade dita pela voz inocente de uma criança, encontrando nesse gesto seu verdadeiro valor. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado pela solidão ou pela decepção, ainda possui uma capacidade infinita de amar, e que o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito, mas aquele que tem a coragem de se reconstruir, de se importar com as pequenas coisas, como um jantar compartilhado em um quarto de hospital ou a promessa de cuidar de um filho que não é seu, e de provar seu valor, dia após dia, com atitudes. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor do passado. Às vezes, o amor bate à nossa porta da forma mais simples e inesperada, mas, se tivermos a coragem de lutar por ele, ele pode se tornar a nossa maior e mais bela família. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!